Oi, eu sou a Ana Oi, eu sou o Arian. e hoje nós vamos te contar quais foram os motivos que nos fizeram vir fazer um intercâmbio aqui na Irlanda. Nós estamos começando a nossa rotina de gravar alguns vlogs e achamos que seria interessante termos um pequeno vídeo de apresentação para que nos acompanhem, nos conheça um pouco mais. Meu nome é Arian, eu sou natural da cidade de Rio Grande, extremo sul do Rio Grande do Sul. Tenho 33 anos, sou casado com essa mulher maravilhosa aqui, Ana Kalina, e morava no norte de Santa Catarina, que foi onde nós nos encontramos. Eu sou gestor ambiental de formação e trabalhei nos últimos 12 anos da minha vida no Brasil como técnico ambiental e técnico ambiental embarcado. Eu sou a Ana Kalina, tenho 32 anos, sou casada com esse homão aqui. Também sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, na capital, e quando eu era criança eu me mudei para Joinville, norte de Santa Catarina, que foi no norte de Santa Catarina que a gente se conheceu. De formação, eu sou formada em Direito, trabalhei muito tempo da minha vida advogando. Hoje eu trabalho com cidadanias, viemos parar aqui na Irlanda. Fazer um intercâmbio sempre teve nos meus sonhos desde que eu era uma criança. Eu acho que da primeira vez que eu ouvi que era possível a gente estudar em outro país, eu sempre tive essa vontade. Eu acho que eu descobri isso quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, quando eu ouvi algumas reportagens de intercambistas que iam na casa de outras pessoas, e eu já achei isso demais. E desde então, eu venho buscando e tentando fazer um intercâmbio. Eu quase consegui uma vez. Quando, em 2019, eu decidi que eu realmente já ia começar a juntar o meu dinheiro para fazer o intercâmbio, que era quando, depois de formada da faculdade, eu realmente tive condições de juntar uma grana para fazer, porque a gente sabe que não é barato. Eu passei num curso em Boston, nos Estados Unidos, e eu decidi que eu ia para lá para ficar 3 meses, que era o tempo do curso, e também era o valor que eu poderia pagar na época. Só que eu ia embarcar para os Estados Unidos em abril de 2020, e todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, né? Pandemia, ela me impossibilitou de eu fazer o meu primeiro intercâmbio, e eu tive que repensar minha vida inteira, porque eu tinha saído do meu emprego e tinha me jogado todas as minhas chances, no caso, tipo, apostado tudo, tipo, a minha carreira naquele intercâmbio que acabou não dando certo. E esse não dar certo me deixou, tipo, muito desiludida, e eu acabei pensando, talvez isso não seja pra mim mesmo, sabe? Eu acho que talvez eu estava sonhando demais, eu não ia conseguir fazer isso. E aí, passou 2020, chegou 2021, a gente se conheceu. E aí? Eu sempre tive muita vontade de fazer um intercâmbio, desde que eu descobri que isso era possível, mas diferente da Ana, essa ficha só foi cair para mim bem depois, assim, depois de já ser adulto, de estar dentro da universidade, porque nunca foi algo que estivesse dentro da minha realidade e do meu círculo de amigos, de pessoas envolvidas. Eu não conhecia ninguém que tinha feito intercâmbio, não fazia parte das minhas aspirações, digamos assim. Eu tentei fazer um intercâmbio também em 2017, eu estive muito próximo de conseguir fazer ele, mas não tive todo o dinheiro, então acabou ficando por aí. Sempre com essa ideia na cabeça, já tinha alguns planos, mas era difícil ver um cenário em que conseguia ter o dinheiro suficiente para realizar esse intercâmbio, mas estava ali, estava latente ali no cantinho do pensamento, esperando uma oportunidade. Desde 2016 eu tentei me inscrever nos programas de imigração tanto do Canadá quanto da Austrália, porque eram programas que davam visto, então seriam formas mais fáceis e baratas de tentar um intercâmbio. Nunca fui selecionado. E aí fui para Santa Catarina
em 2021, na pandemia, por questões de trabalho. Encontrei a Ana, nos conhecemos. Eu tive uma boa oportunidade de emprego, em que eu precisava passar em um teste de inglês, e eu não consegui passar nesse teste de inglês. Eu lembro que na época que o Arian fez o teste, a entrevista, né, no caso, em inglês, a gente já tava namorando, e, tipo, ele ficou muito arrasado, assim, foi bem difícil tirar ele da fossa. E eu já tinha feito algumas vezes cursos tradicionais de inglês no Brasil, com escolas, mas nunca consegui desenvolver. Sempre teve um bloqueio ali, alguma coisa que não permitia eu progredir. E eu lembro de conversar com a Ana, falar, olha, eu perdi uma oportunidade que seria muito interessante, era na minha área, era fazendo o que eu gosto, era com uma remuneração melhor do que a que eu tenho hoje, e eu vi que eu preciso ir para um lugar, para um país que tenha língua nativa em inglês, porque os métodos tradicionais de aula, escola no Brasil não funcionavam para mim. Então eu percebi que eu precisava de uma imersão, vir para um lugar de língua inglesa, onde o conteúdo que eu consumiria era língua inglesa, onde a fala que eu ia praticar no meu emprego seria língua inglesa. Então aí nós começamos a procurar. Uma virada de chave bem legal que a gente teve, porque a gente tava namorando e foi uma coisa que, tipo, os dois tinham em comum, era uma vontade que a gente tinha em comum de fazer. E eu acho legal frisar isso porque, cara, fazer um intercâmbio, primeiro, não é barato, segundo, não é fácil. Se tu realmente não tem essa vontade de se sujeitar a tudo que você tem que ser e tem que passar para ser um imigrante, é muito difícil quando tu vai, por exemplo, se eu não tivesse esse sonho, eu ir na, tipo, ele me chamou para fazer intercâmbio, eu vou por causa dele, sabe? Eu acho que não é uma opção muito legal. Óbvio que fazer um intercâmbio é sempre bom, né, se tu for pensar, mas tu tem que estar muito preparado para passar por todas as fases e todo o processo de fazer um intercâmbio. E eu acho que o que pega muito é a distância, né? Tu tem que ter essa consciência. As motivações individuais, né? Então, tanto eu quanto a Ana, a gente tinha essa vontade, Sim. mas a gente nunca tinha expressado para o outro essa vontade, esse sonho de fazer um intercâmbio até esse momento, assim. Então, a partir daí, nós começamos a nos organizar financeiramente, a planejar a nossa vida, ver como seria possível e começamos a fazer a nossa seleção de possíveis destinos para a realização do intercâmbio. E é uma parte que, assim, tu tem que fazer ela muito racional e muito bem pensada. Nós viemos para Irlanda, que não era nem o meu desejo e nem o do Arian. Foi o que a gente conseguiu fazer e vir. Mas tu tem que pensar muito racional. Qual que é o teu objetivo? O nosso era aperfeiçoar o nosso inglês. O Arian tinha mais dificuldade. Eu já tinha um inglês um pouco mais desenvolvido, mas eu também fiz inglês a minha vida inteira. Então eu tinha um pouco mais de facilidade. Mas eu também precisava sentir aquela confiança de a gente poder falar o inglês indiscriminadamente, sem ter que pensar, sabe? Ter realmente a fluência, a prática. Eu não tinha isso. A gente veio com esse objetivo, que era aprender inglês, destravar e deixar isso zerado na nossa vida pra gente também ter mais oportunidades, né? Umas oportunidades legais. E aí, no momento que a gente começou as buscas, vale ressaltar que a gente tinha como principais destinos Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Eu sempre pensei também onde eu pudesse conciliar um pouco mais com a minha área de trabalho, com a minha área de atuação. Foi pensando, a Austrália, para mim, pareceu a melhor opção, a melhor oportunidade, principalmente porque eles têm um sistema de migração de intercâmbio estudantil diferente. A gente tem que lembrar ainda que dentro da forma como nós viemos realizar o nosso intercâmbio, nós somos estudantes, então nós temos limitações também, quantidade de horas de trabalho, em documentação, em visto. Acho que é importante também vir com isso mais definido em mente, que querendo ou não, somos estudantes. E a nossa grande limitação é financeira, né? Tipo,
a gente precisava de um lugar que a gente pudesse também trabalhar, porque a gente não ia conseguir juntar dinheiro para se manter apenas estudando os dois, sem entrar dinheiro, porque era insustentável. E foi por isso que a gente descartou a Inglaterra, que era um sonho que eu tinha. Na verdade, não a Inglaterra em si, mas a Escócia. Eu sou muito apaixonada pela Escócia. E, tipo, pra gente não ia dar, porque lá a gente não conseguiria trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A Austrália era muito interessante pro Arya, e se a gente realmente conseguisse ir pra lá também seria muito legal. Só que Não é impossibilitador. O limitante para nós era a questão de valores, porque apenas os voos para a Austrália pagavam o valor total do curso aqui na Irlanda, né? Então tinha... tipo, o preço do voo do Brasil para a Austrália é o preço que a gente pagou para estudar aqui, tipo, nós dois. Então era uma diferença muito gritante, sabe? Não tinha condições de a gente ir para a Austrália e Nova Zelândia aqui perto, e nem para a Escócia, porque a gente não ia conseguir trabalhar. O que nos apareceu nesse meio caminho foi a Irlanda. A gente começou a pesquisar muito sobre a Irlanda em si, sobre o que a gente poderia, como que a gente poderia trabalhar aqui. A gente viu que além de poder de fato trabalhar 20 horas semanais, seria tipo meio turno, meio período, tem muita opção de trabalho aqui e tem demanda para você vir aqui trabalhar. Não adianta tu ir para um lugar que você pode trabalhar se o lugar não tem emprego, né? Então, aqui eles empregam muito meio período, estudante, e foi por isso que a gente escolheu vir para a Irlanda. A Irlanda também tem um benefício em relação a quase todos os outros países aqui da Europa, que seriam as possibilidades. A Irlanda, além de ser o país de língua inglesa nativa. Nativa seria o gaélico, mas hoje... A língua adotada aqui na Irlanda é o inglês. E a Irlanda possui o segundo maior salário mínimo da União Europeia. Então, a gente deu uma analisada em relação a isso. E isso é muito importante para nós, porque, de novo, somos estudantes, não temos permissão para trabalhar full-time. A gente sabe também que é difícil como part-time, mas o part-time também tem uma margem aberta, dependendo da empresa que tu trabalha. Eles podem te dar mais de 20 horas. Então, a gente viu as possibilidades. A Irlanda tem um custo de acomodação muito alto. Uhum. Porém, em relação ao custo de vida e poder de compra, a Irlanda tem um custo muito interessante em relação ao valor da hora trabalhada. O aluguel ele é alto e ele realmente pesa no nosso orçamento, mas, por exemplo, o mercado não pesa no nosso orçamento, não tem um custo alto. Consegue fazer um mercado muito melhor, muito mais fácil do que a gente fazia no Brasil, por exemplo, que é uma coisa que não pega. Outra coisa também que a gente, como estudante, a gente gasta pouco é com transporte. A gente paga 65 centavos a passagem de transporte pro centro, tipo, daí, no caso, ida e volta daria 1,20, 1,30. 1,30. É muito tranquilo, sabe? Não pesa no nosso orçamento. Por causa desse poder de compra que a gente tem aqui, por mais que o aluguel seja caro, e além de caro, é difícil de você conseguir uma acomodação legal, mesmo assim decidiu vir para a Irlanda. Mas aí, a Irlanda é um país grande. Não tão grande. Não tão grande. Mas a Irlanda tem várias cidades, e a gente começou a fazer a busca da onde na Irlanda a gente iria morar, né? Mesmo a gente tendo um limitador de escola, porque a gente precisa, na cidade onde a gente mora, tem uma escola de inglês filiada ao governo, para que a gente consiga o nosso visto de estudante. A gente ainda assim tinha algumas opções de cidades que a gente poderia morar, e essas cidades que a gente começou a ver, primeiro era Galway, Limerick, Cork e... E ficava nessas três porque Dublin nunca foi uma opção para nós. Inicialmente, nosso primeiro orçamento, nossa primeira cotação com a agência de intercâmbio com quem a gente tratou foi para Limerick, mas estudando a gente foi vendo que naquele momento, há 1 ano e meio atrás mais ou menos, tinha muita dificuldade de acomodação. Nem tanto de emprego, mas tinha mais dificuldade, a gente havia relatos de dificuldade de emprego, mas o maior era em relação à acomodação. Então a gente acabou vendo as opções e vindo para Cork.
Quando eu comecei a olhar a questão de emprego e acomodação, a gente teve que descartar a Limerick, porque pelo menos naquele momento ela não estava tão interessante pra gente. E a gente começou a olhar. Cork foi apresentado pra gente pela agência de intercâmbio, e a gente começou a olhar a cidade. Era uma cidade portuária, que teoricamente teria alguma coisa tipo, mais facilitadora para o Arian trabalhar aqui, na área dele, no caso. No período que a gente começou a olhar, Cork estava com um pouco menos dessa crise imobiliária, e nos parecia ter bastante vagas de emprego, assim, tipo, depois de Dublin, Cork era a cidade que mais aparecia pra gente quando a gente buscava emprego. Cork é a segunda maior cidade da Irlanda, então é um polo muito forte aqui, tem muita indústria aqui, é bem industrial, então nos pareceu muito atrativo. Mais ou menos, acho que é isso. A gente ainda tá tentando entender como é que é essa rotina de gravar um vlog, alguma coisa assim. Faz 9 meses que nós chegamos aqui e só agora a gente está começando a ter essa rotina. Eu confesso que eu fui uma das pessoas que atrasou um pouco mais isso. Eu sempre achei estranho e difícil a possibilidade de gravar um vídeo, e o que é engraçado, porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo, de conteúdo, principalmente de pessoas viajando. Eu gosto muito da parte de gastronomia e de culinária e comidas diferentes e cultura, mas estar aqui desse lado da câmera não era algo muito palpável para mim. Aí atrasou um pouco tudo, mas agora é isso. A gente ainda está estudando, né, algumas formas, tentar entender como e qual tipo de conteúdo produzir. A gente tem algumas programações, mas também a gente vai pedir no futuro algum tipo de dica e de direcionamento, né, para ver o que produzir e ter uma questão mais interativa, assim. Se tu que nos assistiu por aqui ficou em curiosidade em conhecer mais sobre Cork e a cidade que a gente vive hoje, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, que a gente vai estar trazendo nosso próximo conteúdo falando sobre Cork e sobre como que é a nossa vida aqui. Talvez até mostrar um pouquinho da cidade para vocês. Tchau!